Tudo bem com todo mundo? Bom, vamos começar então aqui, pessoal. Eu vou projetar aqui minha tela e a gente começa. Bom, sempre recuperando com vocês o nosso cronograma, né, para a gente ir acompanhando bem junto o andamento do nosso conteúdo, né? Então, hoje a gente está aqui dia 25/2, né, aula 7, onde a gente vai ver os conceitos de burocracia clássica e moderna e o conceito de troca, tá? Então, um texto do Mota, mais um texto do Mota, né? Só que dessa vez páginas 156 a 165. Bom, pessoal, apesar de muitos acharem, né, que a gente vai, na aula de hoje, basicamente repetir o que vocês já viram em Introdução à Administração sobre Burocracia, essa não é a ideia, tá? Então, a ideia aqui é basicamente avançar, né, no sentido que a gente conversou na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente fez uma crítica à TGA, né, Teoria Geral da Administração, à luz daquele pensamento do Popper, né, do que é uma teoria, o que é uma teoria científica, quais as implicações de quando ela não é científica, de quando ela é científica. E a gente viu na aula passada, né, que a Teoria Geral da Administração tem vários limites científicos, né? Sendo ela atualmente só basicamente um rótulo, né, das teorias fundamentais, iniciais, clássicas da administração. O que leva a gente a concluir, né, e foi o que eu falei para vocês, que na administração nós não devemos viver de teorias gerais, tanto para ler, para estudar, quanto para fazer, né? A administração é um campo tão diverso de atuação, temos de áreas, de possibilidades, de tomadas de decisão possíveis. Basicamente, quase tudo depende em administração. Então, a administração é um campo tão rico de atuação, de diversidades, de possibilidades, que é um pouco impróprio a gente ter teorias gerais, né, que expliquem toda essa diversidade. Então, é muito melhor e mais efetivo para a nossa atuação, né, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, é muito melhor nós aprendermos, né, o que a gente pode chamar de microteorias, que são teorias específicas sobre aspectos específicos do negócio, né? Então, uma teoria que explica o nascimento e a morte da empresa, uma teoria que vai explicar a estratégia, uma teoria que vai explicar finanças, uma teoria que vai explicar a tomada de decisão, né? E não uma teoria geral. E dentro desse raciocínio, hoje a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai, então, pegar duas teorias, né? Burocracia não é só uma teoria, é um pouco mais do que isso, mas vamos considerar genericamente como uma teoria, né? Duas teorias que são específicas e fundamentais na administração, que é a burocracia e o conceito de troca, né? Esses conceitos, pessoal, eles são tão importantes para nós, né? E a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento e não tem essa noção, que não é exagero a gente dizer que é basicamente por causa da existência da burocracia e do conceito de troca que nós temos o mercado, né, e que nós temos as organizações organizadas como elas são hoje, né? Não fossem essas duas coisas, a gente poderia ter outros modelos de negócio, certamente teríamos, né? Mas não seriam baseados na ideia e nas modalidades que a gente tem hoje, se a gente não tivesse, né, a questão da burocracia e a questão do conceito de troca. Então, por isso que são duas teorias específicas que são fundamentais, muito importantes para vocês conseguirem entender o campo da administração, o que são as empresas, por que as coisas são como elas são, né? Porque elas ocupam esse papel, né? Basicamente, quando você combina burocracia e troca, por exemplo, você permite o aparecimento dos mercados, né? E você permite o aparecimento de tudo que vem ali dentro dos mercados, tá? E aí, como eu falei, óbvio, a ideia aqui não é falar da burocracia sob o ponto de vista que vocês já devem conhecer, né?
muito menos daquele ponto de vista que muitos de vocês acham que conhecem, né? Ou que é o correto, que, aliás, é o normal, né? Que é o conhecimento popular, quando se fala a palavra burocracia, que é burocracia é coisa chata, é coisa... burocracia é excesso de regras, é coisa que não anda, é coisa que demora, burocracia é o setor público. Não é isso. Pelo contrário, a gente vai ver ela bem mais em detalhes, né, do que certamente vocês estão acostumados. E conceito de troca, eu tenho certeza que vocês nunca viram em lugar nenhum aqui no curso, né, e vai ser a primeira vez que vocês viram. Então, nosso objetivo, né, hoje, basicamente, é discutir esses dois conceitos, né, burocracia clássica e moderna e o conceito de troca. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender sobre burocracia, pessoal, é o que eu acabei de falar, é apagar da cabeça de vocês, tá? Literalmente apagar, não tenham medo de fazer isso, porque é, de fato, um pensamento completamente errado do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista popular, de crença popular, não tenho nem o que julgar, né? Vale quase tudo. Mas, do ponto de vista científico, de conhecimento, de área do conhecimento, é muito importante vocês deletarem da cabeça de vocês que burocracia é aquilo que eu acabei de falar, né, de coisas ruins. Burocracia é lentidão. Burocracia é sinônimo de muitas etapas. Burocracia é sinônimo de coisa que não dá certo. Burocracia é sinônimo de setor público. Não tem nada a ver com isso, pessoal. Tá? Isso é uma visão popular sobre a burocracia, tá? Que se arraigou no pensamento das pessoas de modo que a gente compreende, tá? A gente até entende por que as pessoas pensam assim, principalmente no Brasil, né, que teve um Estado muito burocrático, ainda tem, e isso acaba passando a ideia para as pessoas, tá? Mas deletem isso da cabeça de vocês como administradores. Tá? Burocracia não tem nada a ver com isso. Tá? Burocracia, como eu falei, é não só algo muito importante, como é por causa só da burocracia que nós temos organizações formais. Não fosse elas, as organizações não existiriam como elas são atualmente. Poderiam até existir, mas teriam que existir de outro modo. Tá? Então, burocracia é algo importante de se saber, de se estudar, de saber lidar, de saber o que é, né? E, óbvio, de saber enfrentar os problemas que ela pode eventualmente gerar. Mas ela, por si só, não é ruim desde o ponto de partida. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que é burocracia? Né? Se vocês olham a palavra, é burocracia. Né? A palavra termina igual democracia. Né? Então, a gente tem democracia. O que é democracia? É o governo pelo povo. Cracia, né, que é governo, gestão, demo, que é povo. Burocracia é a mesma coisa, porque essa palavra buro, que está aqui no português, buro, vem do francês bureau, né, ou bureau, não sei qual é a pronúncia. Né? Ou seja, o que é burocracia? É o modo de gestão. E o que é burocracia? É gestão. E o que é bureau? É escritório, é empresa. Então, burocracia é o modo de gestão da empresa. Entendem? Então, vejam, se você olhar a definição correta científica da palavra, vejam como burocracia está no coração de toda e qualquer empresa. Porque nada mais, nada menos, burocracia se refere ao modo como aquela empresa vai ser gerida. Né? Ou seja, uma burocracia. Tá? Da onde vem a burocracia, pessoal? E o que de fato ela é? Burocracia, pessoal, vocês têm que entender ela como uma doutrina. Tá? Então, por isso que eu falei, apaguem a ideia de que burocracia é coisa chata, lenta. Não é isso, esse é o pensamento de gente que não conhece a filosofia e a teoria por detrás. Burocracia é uma doutrina. Então, o que é doutrina dito de modo muito simples e grosseiro? Né? Primeiro que pode ter vários sentidos, doutrina no direito, doutrina na religião, né? Mas o que é uma doutrina? É um conjunto de padrões esperados de comportamento e pensamento. Então, um conjunto de ações, de comportamentos, de modos de pensar e modos de agir que são pré-determinados e esperados. Né? Então, religião, em geral, é uma doutrina. Toda religião tem uma doutrina. O que é a doutrina da religião? É o modo, por exemplo, como a religião exige que você se comporte. Você tem que rezar, você tem que colocar tal roupa, você pode agir desse modo, ou pode não agir desse outro. Né? Então,
A burocracia é uma doutrina criada pelo Weber, né? Nem falo isso porque todos já sabem, e ela é uma doutrina sociológica. Tá? Ou seja, o Weber era sociólogo, né? Filósofo, sociólogo. Então, é uma doutrina, ou seja, é um conjunto de padrões esperados da sociedade. Não foi criado para a empresa, pessoal. Entende? Então, se vocês verem lá, né, a Ética Protestante e o Capitalismo e Economia e Sociedade, que são os dois principais livros do Weber, onde ele descreve o comportamento sociológico, ou seja, da sociedade, baseado na burocracia, você vai ver que ele faz isso destinado à sociedade, não às empresas. Ele fala também que as empresas são afetadas, porque, afinal de contas, as empresas são parte da sociedade. Mas a doutrina que ele prescreve é uma doutrina pensando primeiro nas pessoas enquanto componentes da sociedade. Então, isso é algo que nós, na administração, né, e como eu falei na aula passada, como é importante vocês entenderem, quando a administração surgiu, foi uma das correntes teóricas, a burocracia, foi uma das correntes teóricas de pensamento que a administração adotou para ela como modo de gerir a empresa. Foi assim que a burocracia chegou até nós. Então, a burocracia é uma doutrina que Weber coloca a visão dele sobre comportamentos da sociedade esperados, e que isso, qual que é a obra do Weber? O Weber é contemporâneo da administração. As primeiras obras do Weber são de 1900 e pouco, né? E a última obra dele é de 1920, já com ele morto. Então, Weber nasce junto com a administração. Então, a administração nascendo como um campo profissional, vendo alguém prescrevendo um modo de gestão do escritório, que é a burocracia, o que a administração fez? Adotou essa doutrina como modo de organizar a organização. Então, esse é o lugar da burocracia aqui no nosso campo, né? E o que o Weber falava sobre a doutrina burocrática de sociedade? O que ele falava sobre como a sociedade deveria se comportar, né? Tudo aquilo que vocês já conhecem sobre a burocracia em si. Então ele falou, olha, a sociedade tem que ser extremamente racional, tem que haver hierarquia na sociedade, tem que haver impessoalidade, tem que haver normatização, leis, tem que ter especialização das pessoas e tem que ter documentação e arquivo. Isso era a visão de sociedade do Weber. O que a administração fez? Opa, isso aqui é um bom modo de organizar o nosso negócio nesse novo modelo. Ou seja, quando vocês veem lá o que é a burocracia, lá nas palavras do Chiavenato, né? Ele não fala, a burocracia é você ter documentação e arquivo na empresa, né? Ou seja, você tem um arquivo físico e assim por diante. De onde que ele tirou isso? Da doutrina sociológica do Weber. Quando o Chiavenato vai lá e descreve a burocracia como um processo que você tem que especializar os trabalhadores, né? Ou quando você tem que ter normas, né? Isso aqui é o que as pessoas basicamente entendem como burocracia, né? Burocracia é norma, é lei, né? Quando você lê lá o Chiavenato falando, olha, burocracia dentro da organização é, por exemplo, a redação de normas, está correto. Só que de onde ele tirou isso? Do Weber, entende? Então, por isso que a gente não pode entender a burocracia como algo necessariamente ruim, né? Porque ela forma a base da organização, ela forma a base de funcionamento da empresa, né? Ou seja, ou pelo menos o que a gente chama de organização formal. A gente tem que ter dois tipos de organização, tá, pessoal? Formal são todas as empresas que vocês veem aí, que tem CNPJ, e informal, que é, por exemplo, a nossa família. A nossa família é uma organização que tem hierarquia, que tem, por exemplo, normas, né? Que tem especialização, cada um faz uma coisa, só que isso tudo é informal. Não tem lá um arquivo escrevendo e tal. Então, é uma organização informal. Então, para organizações formais, né, existirem formalmente, que são essas que a gente conhece, que são com CNPJ, elas jamais conseguiriam existir no contexto capitalista, não fossem as premissas burocráticas. Ou seja, se ela não tivesse uma racionalidade, se ela não fosse baseada em hierarquia, se ela não fosse baseada em normas, em especialização, porque é o que se demanda. Tá? Então, tenham em mente que burocracia é isso, né? É uma doutrina sociológica que a administração importou como modo de fazer a gestão da empresa, né?
E quais são as características dessa doutrina? Racionalidade, hierarquia, impessoalidade, normatização, especialização, documentação e arquivo, e assim por diante. Certo? Bom, a pergunta que a gente faz, e só para vocês terem maior noção da importância da burocracia, é justamente essa. Bom, se burocracia é algo tão basilar para todas as empresas e organizações, a gente se pergunta, existe alguma organização hoje sem burocracia? Não. Formal, nenhuma. Nenhuma, pessoal, zero. Organizações formais no mundo inteiro, em todo o planeta, não existe uma que não tenha burocracia. Né? Ou seja, não existe uma que não tenha, sei lá, pelo menos hierarquia. Ela pode não ter normas, pode não ter impessoalidade, pode ser uma organização bem desestruturada. Mas se é uma organização formal, é impossível ela não ter burocracia. Tá? Por quê? Porque a organização, para existir, ela precisa fazer a burocracia, ela precisa ter normas, ela precisa ter um organograma, que é a hierarquia, ela precisa ter documentos e arquivos, ela precisa ter um tratamento impessoal entre as pessoas, ou minimamente impessoal. Né? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam chegar à conclusão. Não há nenhuma organização formal, tá? Formal, só as formais, sem burocracia no mundo. É importante dizer isso não só para que vocês compreendam o que de fato é a burocracia, mas também para não cair naqueles discursos de moda da administração, né? Ah, eu queria tanto trabalhar no Google porque lá é uma empresa tão não burocrática, né? O Google é uma empresa tão flexível, né? Eu queria tanto trabalhar na IBM porque eles colocam, por exemplo, lá um videogame para a gente jogar no intervalo do almoço, né? Ou eles colocam uma mesa de ping-pong para a gente jogar lá enquanto a gente quiser descansar. Pessoal, isso é uma besteira tão grande que, vejam, não só porque toda organização é burocrática, mas vejam, por exemplo, esses exemplos. O videogame no intervalo do almoço. Né? Por que a Google coloca um videogame para você jogar no intervalo do seu almoço? Você acha que é porque ela gosta de você, porque ela quer ver você crescer e ela te trata como um filho? Ou você acha que é para que você se sinta mais descansado e feliz e, em função dessa oferta que ela fez, você devolva um trabalho mais produtivo? É óbvio que todas essas estratégias, pessoal, de colocar ping-pong, videogame, sinuca, sala de descanso, já fazem parte da burocracia da empresa. Né? Por quê? Porque elas têm como objetivo final fornecer a vocês melhores condições para produzir. E não melhores condições, por exemplo, para descansar. Ah, vou botar aqui um videogame, inclusive com um jogo que ele gosta, para ele jogar o jogo. Não. Você joga qualquer coisa ali e aquele tempo que você ficar um pouco mais feliz e trabalhar melhor, isso já significa que a burocracia do jogo, ou seja, a regra, a oportunidade do jogo que te foi dada, já faz parte do desempenho que você teve em função dele. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Professor, empresas que se dizem menos burocráticas, eu posso considerar o que delas? Ok, menos burocráticas é verdade. Essa sim. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver que hoje a burocracia, na verdade a burocracia moderna, se chama adocracia, que é uma burocracia mais flexível. Né? Então, menos burocráticas não só está correto, como esse sim é o desejável. Mas sem burocracia, não. Não existe no planeta inteiro uma organização sem burocracia. Tá? E aqui eu citei os exemplos mais espertinhos para vocês ficarem assim, ligados com as pegadinhas que podem acontecer. O João Vitor levantou a mão e depois a Jéssica. Professor, mas assim, em termos dos princípios da burocracia, se você for parar para analisar mesmo as empresas que se dizem menos burocráticas, são altamente burocráticas no sentido em que ela segue bem esses princípios, né? Ela só consegue fazer com que o processo seja fluido, seja um processo mais eficiente, né? Exato. Porque se você for parar a pensar, tipo, por exemplo, o que seria uma empresa hoje que é menos burocrática? Um Nubank da vida, assim.
ele Uhum, continua cumprindo os uhum. mesmos processos de análise de crédito, de registro para você fazer a conta, você precisa de documentação, só que é diferente de você mandar a documentação para ser avaliada. Então, tipo Uhum. assim, é um processo mais eficiente. E eu acho que a burocracia não deixa de existir nesse tipo de empresa, né? Exato, exato. Pelo contrário, aí é uma burocracia eficiente, porque o que é o trabalho que a gente tem que fazer aqui? É a primeira coisa que eu abri na aula. Infelizmente, aqui a gente tem que desfazer uma ideia errada das pessoas, que só de ouvir a palavra burocracia já é ruim, né? E esse exemplo que você está dando, e o exemplo que eu acabei de dar também, né? Veja lá, a folga que te dá, a possibilidade de jogar um ping-pong, é uma burocracia. Por quê? Porque é uma regra, é um procedimento formalizado que tem etapas pré-determinadas a serem seguidas, só que é o quê? É uma burocracia que funciona, né? É uma burocracia eficiente, entende? Então, por isso, não burocracia não é ruim. Segundo, não existe organização formal sem burocracia, tá? Jéssica. Professor, eu fiquei um pouco confusa, no Uhum, sentido de, se o senhor disse que uma empresa. Porque, por exemplo, eu acho que acredito que todo mundo aqui nessa sala, quando escuta burocracia, assim como você disse, pensa já em coisa difícil, chata, uhum, complicada. Só que se uhum. você disse que uma empresa dessas mais divertidas, vamos dizer assim, esse é o método de burocracia delas, então eu acredito que não existe uma empresa menos burocrática, existe uma empresa com uma burocracia diferente do que é Aham. do que é o convencional que as pessoas imaginam. Mas é porque você falou que tem empresa com burocracia, com menos burocracia, mas então acho que não seria essa palavra, certo ou não? Estou falando besteira. Não, não, acho que faz sentido o que você está falando, é porque a noção de quantidade nem sempre se aplica a todas as características da burocracia. Por exemplo, pode ser que a questão de quantidade, ou seja, é menos burocrático ou mais burocrático, não se encaixe, por exemplo, ao tipo de regra, né? Por quê? Então, regra vai ser sempre burocrática, mas como eu não consigo quantificar umas que têm mais norma ou menos norma, mais eficiente, menos eficiente, talvez em relação à norma, a ideia de quantidade de burocracia não se encaixe, né? Mas ela se encaixa sob outros aspectos da burocracia. Pega, por exemplo, esse exemplo que acabou de ser dado, né, com o PIX, né? Se você pensa a burocracia não como normas, que é uma forma de pensar burocracia, mas a burocracia como etapas de um processo, né, que são tarefas, não são normas mais, então a gente está falando de tarefas a serem cumpridas. Se para você fazer uma transferência, antes você tinha que dar 10 passos e agora você tem que dar 2 passos, né? Então aqui fica mais claro a ideia de quantidade, entende? Então aqui Entendi. talvez faça um pouco mais de sentido falar, é menos burocrático. Mas sim, o seu raciocínio faz todo sentido no sentido de pensar que em alguns casos não vai depender da quantidade, mas sim, na verdade, do tipo da burocracia, né? Então, Entendi. não, acho que não é uma coisa que exclui a outra. Tá? Tá. Obrigada, professor. Então, tudo bem. Então, quebrem esse raciocínio. Burocracia não é coisa chata. Burocracia é uma doutrina sociológica que a gente importou como modo de gerir a empresa. Bom, então, significa que todas essas pessoas que falaram para nós que burocracia era ruim ao longo de todas essas décadas, todas elas estão enganadas? Não totalmente enganadas. Por quê? Porque a burocracia só é ruim, ela só é ruim quando existe o que a gente chama de um processo de burocratização, que é o quê? É o que a gente chama de disfunções da burocracia. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que é importante ter normas, portanto, ser burocrático. O problema começa a ser quando, por exemplo, essas normas são péssimas, né? Então, poxa vida, tudo bem que a gente precisa ter norma, mas caramba, olha o tanto de passo que eu preciso fazer para fazer, né? Uma coisa que eu preciso dar 30 passos, eu poderia fazer com 2. Essa é uma burocracia ruim, entende? A gente precisa ter níveis hierárquicos, certo? Ótimo, precisamos, é desejável, obrigatório para toda e qualquer empresa existir, né? Então, a gente precisa ter um organograma. Pensem no organograma quando eu falo em níveis hierárquicos. Ótimo, legal. Mas se a gente tem um organograma maluco, gigantesco e engessado, a gente passa a ter um problema.
Entende? Então, todo esse pensamento muito negativo sobre a burocracia que a gente tem se deve ao processo de burocratização e não à burocracia em si. E onde que mora a diferença fundamental entre as duas? A burocratização, pessoal, depende e ela é construída ao longo da história. Ela depende dos homens que operaram ela, né? Ela depende do administrador que estava lá para definir as regras. Burocracia, não. Burocracia é a filosofia do Weber que vai ser para sempre intocável, aquilo que ele falou, né? Burocratização é algo construído, é uma interpretação errada que as pessoas fazem da filosofia do Weber. Então, por isso que é possível a burocratização ser ruim e a burocracia ser boa. Tá? O Leonardo levantou aqui a mão. Pode falar, Leonardo. Professor, a gente consegue atrelar a burocracia hoje em dia com a questão da cultura da empresa, o que ela passa em âmbito interno, ou é mais realmente relacionado a essas etapas de padronização e de tarefas? Sem dúvida nenhuma, porque lembra que a burocracia, por exemplo, uma das características do comportamento burocrático, da doutrina burocrática do Weber, e a gente pode sempre falar do Weber porque ela foi copiada e colada para a administração. Tá? Então, se você fala do Weber, você já está falando do que é tratado aqui na nossa área. Então, se você pega a doutrina sociológica do Weber, você tem lá a questão da impessoalidade, né? O que é a impessoalidade? É a relação profissional entre as pessoas não ser baseadas nas questões pessoais das pessoas. Então, se você é meu amigo, eu te trato diferente, né? Ou se você é meu inimigo, eu te agrido. Então, o que ele fala? O comportamento burocrático de sociedade é um comportamento impessoal, onde as suas opiniões e julgamentos que você vai fazer a respeito das pessoas e das coisas não depende do vínculo que você tem com as outras pessoas, né? Então, isso aí tem um impacto gigantesco em cultura, por exemplo, né? Em código de conduta, né? Então, vejam, por exemplo, uma questão singela sobre burocracia, né, e tratamento impessoal e relações das pessoas relacionadas a esse tipo de burocracia. Empresas que usam uniforme, né? O que é o uniforme da empresa? É uma burocracia relacionada à conduta de se vestir, né? Então, com certeza, os aspectos sociais relacionados à burocracia, como, por exemplo, a impessoalidade, tem um impacto gigantesco nas relações pessoais. Não lembro o que você perguntou exatamente, a palavra de relações sociais e tal, se foi essa palavra que você usou, mas cultura, né? Isso, cultura. E é isso, a gente fala de relações sociais, tudo a ver com valores, cultura, tem um impacto fundamental, né? Então, se você, por exemplo, no campo social vai ter né, de relações e cultura, vai ter uma empresa mais burocratizada, a sua cultura naturalmente vai ser uma cultura mais para o lado impessoal de conduta, né? Então, com certeza. Por isso que eu falei, pensem, é muito importante, pessoal, vocês saírem dessa bolha engessada e preconceituosa que se tem sobre a burocracia e enxergar ela como uma filosofia, como um modo de visão que o Weber tinha, né? E não é um cara que ficou lá pensando em arquivo de aço, em pasta, agora tudo tem que estar em pasta. Essa é uma parte muito pequena da burocracia, né? Toda a doutrina sociológica do Weber é algo que se aplicar a uma sociedade inteira, né? Se você ler, por exemplo, Economia e Sociedade do Weber, ele vai fazer esse paralelo de modo muito claro entre aspectos burocráticos da economia que têm impacto no comportamento de uma sociedade inteira. Então, imagina a complexidade de você falar isso. Quando você fala de sociedade, você fala de tudo que está dentro dela, né? Religião, pensamento, crenças, tribos, né? E assim por diante. Caiu aqui no tablet. Tá? Então, tem um impacto fundamental. A burocracia também tem um lado, né, que diz respeito à cultura e sociedade. Assim. Então, isso tudo de ruim, pessoal, saiu do processo de burocratização, que são as disfunções, que são pessoas, né, que exageraram na burocracia. E por que é mais importante vocês saberem isso e como que isso pode impactar a prática de vocês? Porque, pessoal, se burocracia é isso, é norma, é definir hierarquia, organograma, ter documento, ter arquivo e assim por diante, quem que faz a burocracia? Vocês, os administradores, pessoal. Vocês, quando se formarem aqui,
E, eventualmente, isso nem precisa chegar a nível de chefe. Às vezes, você consegue ser alguém que elabora normas, regras e tal, sem estar no nível de gestão. Vocês, daqui para frente, quando se formarem administradores, vão se deparar várias vezes com situações onde vocês vão ser os burocratas, né? Ou seja, vocês vão ser os responsáveis por definir as normas, por definir as regras, né? Por definir a hierarquia. E aí a pergunta que se faz é, e aí, o que você vai fazer? Você vai ser um bom burocrata, né? Você vai ser alguém que consegue ter uma visão macro, ampliada do contexto, para você conseguir fazer normas que são eficientes, pensar processos que são viáveis, né? Pensar em códigos e éticas de conduta que são, de fato, éticos e efetivos, né? Então, essa é a pergunta que você coloca, e por isso que vocês têm que entender o que é burocracia. Porque vocês, ali na frente, vão ser burocratas, né? Quem que é o burocrata dessa disciplina aqui? Sou eu. Eu que defini toda a burocracia da disciplina, né? Eu que defini as avaliações, os conteúdos, como que as relações aqui se dão, como que as aulas vão acontecer, né? Uma das coisas que eu pensei para definir isso, tudo, é viável? Dá para fazer? Está ao alcance das pessoas? Entende? Se eu tivesse feito errado, se eu tivesse exagerado na dose, eu teria feito um processo de burocratização, ou seja, estaria usando a burocracia de modo errado. Tá? Bom, isso tudo, pessoal, é burocracia clássica. Tá? Vou passar esse slide, por quê? Para a gente cair aqui no que se tem hoje de burocracia moderna. Então, isso tudo que a gente está falando já tem mais de um século, né? Você pensa que a última obra do Weber é 1920, a gente já está com 101 anos aí da economia e sociedade, se não me falha a memória, né? Então, ao longo desses 100 anos, o que aconteceu? Assim como não como a TGA no sentido científico, tá? Porque a burocracia, como eu disse, é uma doutrina filosófica, é outra história, né? Mas ela se solidificou ao longo do tempo, e em função de todas essas disfunções que a gente viu que a burocracia pode gerar se ela for mal administrada, né? Se pensou em um novo modelo de burocracia, que é o modelo atual, que é isso que a gente estava discutindo aqui antes, né? Que é chamado de adocracia. Né? O que é a adocracia? Cracia é modo de gestão, né? Igual a gente viu. E o que é ad hoc? É uma palavra em latim, pessoal, ad hoc, tá? Ad hoc, que tem vários significados, mas para nós aqui significa assistemático, desestruturado, tá? Informal. Exatamente o contrário da burocracia, mas mantendo a ideia de que agora é um modelo de gestão. Então, é um modelo de gestão baseado na flexibilidade. Entendem? Então, a burocracia deu origem hoje ao que a gente chama de adocracia. A adocracia, sim, é o que está à frente de todas essas empresas que a gente discutiu aqui, que são essas empresas com menos burocracia, em alguns casos, ou outras empresas que têm uma burocracia igual a todo mundo, mas é uma burocracia flexível, né? Por quê? Porque a gente viu que as disfunções da burocracia são realmente muito negativas, né? Elas são extremamente negativas. Só para dar 2 exemplos para vocês de disfunções da burocracia que geraram efeitos muito sérios, né? Um é a questão dos tempos e movimentos lá do Taylor, né? Então, o que eram os tempos e movimentos que ele propôs? Né? Você ficar cronometrando o tempo que o empregado levava para fazer a tarefa, e era isso mesmo, pessoal. Se vocês lerem a obra dele, era lá um supervisor com um cronômetro, né? Ao invés de 15, levou 12 segundos, ganha uma bonificação, ao invés de 15, levou 25 segundos, perde. Essa prática ela foi proibida pelo Sindicato de Engenheiros dos Estados Unidos, né? O Taylor era um engenheiro, né? E só para vocês terem uma ideia, esse método começou, essa burocracia, né, que isso fazia parte do quê? Da burocracia, que era a burocracia de controle e supervisão. Essa burocracia começou a fazer tão mal para a saúde das pessoas, né, principalmente dos trabalhadores, que foi proibido. O Taylor foi proibido de usar pelo Sindicato de Engenheiros à época. Ele ficou 3 anos sem poder usar e depois voltou a usar, mas teve um período em que essa disfunção burocrática gerou muito dano, né? Depois a gente tem um exemplo aqui no Brasil que é bem mais recente, que é de 1992, tá?
no governo Fernando Henrique, foi criado o Ministério da Desburocratização, né? Sabe os ministérios que a gente tem aqui? Ministério da Saúde, Ministério da Comunicação, foi criado o Ministério da Desburocratização. Naquela época, 90 e poucos, né, o Estado brasileiro era tão engessado e burocrático que foi necessário criar um ministério para aquilo, né? Então, com todos esses problemas que foram gerados, estava claro o seguinte: bom, a gente precisa de uma burocracia diferente, né? A gente precisa de uma burocracia que mantenha as ideias necessárias para a gestão da empresa. Então, como eu falei, né, não tem como existir uma empresa sem normas, não tem como existir uma empresa sem hierarquia, então vamos preservar isso, porém vamos fazer sempre do modo mais flexível possível. Não precisa ser uma cronometração de tempo na cabeça das pessoas toda hora, né? O empregado pode, por exemplo, eventualmente, trabalhar por entregas. Ou seja, não interessa o horário do dia que ele trabalhe, desde que ele entregue o resultado que ele tem como meta para o mês, para a semana, para o dia. Então, o que é isso? É uma ideia de flexibilizar a realização da tarefa. Então, isso é uma adocracia. Tá? Então, do ponto de vista filosófico, científico, hoje a gente tem o que a gente chama de adocracia, mas sabendo que esse é um fenômeno atual que nasceu da burocracia. Tá? Professor? Sim. Só tirar uma dúvida. Existe a possibilidade de eu ter numa empresa um processo tão burocrático que eu não consiga fazer a desburocratização da empresa? Ou não? Que você não consiga tornar ele flexível ou mudar ele? Isso. Ou às vezes até por questão da própria empresa mesmo. Ela exige ser muito burocrática por conta disso. Então. Tá, então isso que eu ia te responder. Não é que eu não consigo desfazer a burocracia, entendeu? Porque desfazer, tudo que é inventado pelo homem, cara, pode ser desfeito. Tá? Então, tudo que é mundano pode ser desfeito. Certo. Se foi criado, por que não pode ser descriado? Né? Não é nada divino, não é nada natural, que a gente não tem nenhum controle. Então, não é a questão que não pode ser desfeito. Acho que a sua pergunta, e por isso você detalhou, e era isso que eu ia responder, a sua pergunta vai mais no sentido assim, tem empresas que elas não têm opção por causa do core business dela, né? Ou seja, por causa da missão, da coisa que ela tem que oferecer, que ela obrigatoriamente tem que ser burocrática? Sim, sem dúvida. Né? Se você pegar todas as empresas de aviação, por exemplo, vocês vão ver como na área de manutenção de turbina de avião e manutenção de avião, elas são extremamente burocráticas. Agora, por que elas são extremamente burocráticas? Porque vocês acham que fazer manutenção em motor de avião é algo simples? Né? Você não faz uma manutenção numa turbina de avião, né, com fone de ouvido, e aí, conversando, tal, né? Vou dar um tempo. Não. Aquilo lá é feito uma vez inteira e depois feita double check, né, às vezes triple check. É feito mais de uma vez por pessoas diferentes, com base em checklists extremamente específicos. Né? Certo, entendi. Então, esse é o tipo de empresa que precisa trabalhar com uma burocracia elevada, entendeu? E aí a gente, em um nível de burocracia que para ela é ideal, de repente, para uma empresa de marketing, já seria muito. Né? Você pega o arte finalista lá do seu jornal, que cria arte, fala, aí, meu amigo, você vai criar uma logo, só que assim, ela tem que ter esse formato, essa cor, essa não sei o quê. Aí você burocratizou muito o processo criativo do cara, entendeu? Então, sim, vão haver organizações, por exemplo, de segurança em geral, né? Exército, polícia, essas agências de investigação, empresas, né, de manutenção, todas essas partes são muito exatas. Em geral, elas vão ter uma burocracia mais elevada se comparadas com empresas que têm um core business mais flexível, né? Por exemplo, que trabalham na área de serviços ou na área de criação de logomarca. Tá? Então, sim, com certeza. E aí, nessas organizações, a burocracia é desejada. Tá? Assim, a burocracia mais elevada, né, vamos dizer. Um nível mais elevado de burocracia é desejado. Ninguém vai voar num avião que ou não faz manutenção de motor, né, ou faz errado. Só mais uma coisa. Então, essas empresas burocratas, assim por dizer, elas não conseguiriam vir a ser uma adocracia? Elas têm que se manter, né, nisso?
Não, eu acho que aí a gente precisa diferenciar, porque, por exemplo, vamos pegar a TAM, né? Que é essa empresa de aviação. Ela vai ser muito burocrática lá na área de mecânica, como eu falei. Só que na área de atendimento dela, ela precisa ser mais flexível, porque é em relação com o cliente, né? Então, é difícil a gente falar, elas nunca vão conseguir ser adocráticas. Eu acho que é correto falar assim, elas nunca vão conseguir ser adocráticas no setor de manutenção de motor. Certo. Lá, a adocracia não é desejada, inclusive, né? Para fazer manutenção, coisa que pode dar errado, que pode matar muita gente, não dá para fazer uma coisa flexível. E aí, meu amigo, hoje você aplica esse checklist se você quiser, tá? Se não quiser, pode aplicar o checklist daquele outro avião. Entende? Não tem como ter esse nível de burocracia. Agora, Entendi. na área de marketing, de propaganda, de relação com o cliente, de atendimento, de pós-atendimento, de pós-venda, aí é uma mesma empresa que agora ela vai ter que ter uma outra vestimenta só para executar essa ação, né? Mais flexível, de serviço, de imagem, de relação. Entendi. Então a gente olha para a empresa como um todo, né? E certas áreas vão ser mais Exato, burocráticas. Entendi, certinho. exato. Obrigado. Então, entendem? Essa é um pouco a complexidade de fazer gestão, pessoal. Né? Então, por isso que eu voltando um pouco, né? Vocês precisam estar o mais preparados possível para ter essa visão ampla da coisa. E não visão de receita de bolo. Né? E para vocês terem a visão ampla da coisa e vocês criarem as suas próprias abordagens, não tem jeito, só estudando teoria, filosofia e, óbvio, colocando em prática para você ver os erros e acertos. Mas sem leitura, sem estudo, tal, vocês vão ficar numa visão que é boa, não é errada, né? Mas é a visão da maioria. Né? É uma visão que se diferencia pouco das pessoas. A gente vai ver isso também lá nas imagens do Morgan, né? Como cada área da organização pode funcionar de maneira diferente. Tá? Então, para a gente ver também que não existe um modelo, às vezes dentro de uma mesma empresa não existe um único modelo de negócio. Isso pode, dependendo da área, ter vários modelos de negócio. Bom, só para comparar aqui, então, né, burocracia e adocracia, se a gente olha a estrutura na burocracia, o que é a estrutura? O organograma lá das pessoas, né? É uma estrutura burocrática, né, inflexível. Se a gente olha para a adocracia, é uma estrutura flexível. Vocês já ouviram falar em organograma matricial, pessoal? Alguém já ouviu essa palavra, organograma matricial? Não. Tá. Também não, professor. Bom, se alguém manda aqui no chat ou me interrompe, mas o que é organograma matricial, pessoal? É o organograma flexível, porque imaginem lá um organograma que todo mundo conhece, né? Aquelas caixinhas e assim por diante. O que é cada caixinha daquela ali, pessoal? Em geral, as caixinhas maiores e tal, cada uma é uma área. Né? Então, você tem lá o organograma, bem básico, né? Presidência, aí venda, aí embaixo vem vendas, compras, gestão de pessoas, né? Marketing, vem as outras caixinhas. Né? Cada uma dessas caixinhas tem um chefe ali dentro e cada uma dessas caixinhas representa uma área da empresa, certo? Esse é o organograma burocrático. Mas e aquelas empresas que, por exemplo, precisam criar áreas temporárias dentro delas? Né? Você vai falar, como criar áreas temporárias? Peguem, por exemplo, todas as empresas de consultoria. Peguem a D&M, né, aqui do nosso curso, a nossa empresa júnior. O que é a D&M? Uma empresa de consultoria. Como que é a estrutura, o organograma da D&M? Ela tem uma parte do organograma, que é esse organograma burocrático, então tem lá presidente, as caixinhas, né? Só que ela, para cada projeto que ela é contratada, então, por exemplo, a D&M foi contratada pelo Ministério da Saúde. Aquele projeto vira uma estrutura dentro do organograma. Entendeu? Por quê? Porque aquele projeto vai ter um chefe do projeto, vai ter um estagiário do projeto, vão ter recursos direcionados àquele projeto, vão ter estruturas físicas direcionadas àquele projeto, vai ter um trainee, eventualmente vinculado àquele projeto. Então, aquele projeto é como estruturalmente fosse a área de RH, porque o projeto é uma área também, só que é uma área temporária. Né? Ou seja, tá, a gente foi contratado, então se cria essa estrutura no organograma da empresa. Projeto Ministério da Saúde. Aí o projeto dura 3 meses, entrega o produto e acaba. Quando ele acaba, aquela caixinha do projeto some.
porque acabou o projeto, e assim sucessivamente. Então, o que é o organograma matricial? É o organograma adocrático, porque é a estrutura flexível. Entendem? Então, basta vocês procurarem no Google, né, organograma matricial, vocês vão entender. Da onde vem a ideia do organograma matricial? Da adocracia, que manteve a estrutura burocrática do organograma normal, só que agora é um tipo de estrutura para empresas que têm modelos de negócio mais flexível, onde a empresa precisa, se ela for contratada para alguma coisa, criar uma área temporária, colocar aquilo na estrutura da empresa, colocar um chefe, deslocar recursos para lá, e finalizado o projeto, aquela área é extinta. Entende? Então, essa foi a saída adocrática para a estrutura, né, que antes era burocrática e que agora ela precisaria ser flexível. Tá? Então, por isso que a gente fala que em adocracia a estrutura é flexível e temporária. Né? Ou seja, hoje existe uma caixinha que amanhã não pode existir, que não é o chefe, e vai mudando. Né? Se você pega o organograma clássico, é aquele organograma que não se mexe nunca, ou quase nunca. Né? Na burocracia, sempre o poder é centralizado, né? Onde? No chefe. Então, vocês vão ver que em organizações burocráticas, são aquelas organizações onde uma pessoa manda em 50. Né? É uma pessoa que tem uma equipe de 50 pessoas embaixo dela. Né? Por quê? Porque o poder é bem centralizado, né? O poder é engessado. Então, a tomada de decisão de 50 pessoas fica a cargo, às vezes, de uma pessoa. Na adocracia, há uma descentralização. Então, quando você vê, em geral, uma empresa adocrática, ela não vai ter pessoas que mandam em mais de 10. Né? Por quê? Porque aquela função que ela acumularia de mandar em 50 foi diluída em outros 2, 3 chefes. Né? Então, claro que você aumenta o número de pessoas, então acaba se tornando um organograma maior, né? Só que ele é mais descentralizado. Então, as decisões fluem mais rápido, né? Uma única pessoa não manda em tanta gente assim, e assim por diante. Na burocracia, os cargos, em geral, são ocupados por especialistas, né? Então, são aquelas empresas, né, que querem sempre contratar pessoas bem especializadas. Em geral, tem um plano de cargos e carreiras pequeno, né, que você pode evoluir pouco. Uma empresa adocrática é aquela empresa que quer contratar generalistas, né? Ou seja, pessoas que não só entendem daquilo que ela precisa, mas têm conhecimentos relacionados a ele, né, que permitem ela aquela pessoa atuar em outras áreas no futuro. Tá? Então, estão vendo a ideia de flexibilidade sempre por detrás das decisões adocráticas? Né? Na burocracia, o que a gente chama de integração vertical. Né? O que é integração vertical? É aquele organograma com vários níveis de chefia. Né? Então, aquele organograma bem grande, assim, extenso em tamanho. Né? Ou seja, tem muito chefe, muitos níveis hierárquicos. Como que a adocracia resolve isso? Ela chama de integração horizontal. Ou seja, ela pega aquele organograma que é grande nesse sentido, né, e transforma em um organograma horizontalizado. Então, o que você faz? Você tem menos níveis hierárquicos, só que você tem mais chefes do mesmo nível. Né? Então, por isso que a gente chama de integração horizontal. A Ana pergunta, professor, em crises, a descentralização ajuda ou não se aplica a isso? Não, é uma ótima pergunta. Né, Ana? Acho que é uma ótima pergunta. E assim, é como eu sempre falo, em administração, em geral, pensem na primeira resposta como depende. Né? Então, peguem, por exemplo, né, uma situação agora que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Sem querer entrar no assunto e no mérito do assunto, tá, pessoal? Mas isso porque isso também está acontecendo. Né? Vejam, por exemplo, a questão das compras de vacina. Né? Hoje, só o governo federal pode comprar a vacina. Né? O que eles estão fazendo? Um projeto de lei que permita descentralizar essa decisão, que permita também os estados comprarem e também empresas privadas. Né? Então, por exemplo, me parece que nessa situação de crise, a descentralização faz mais sentido. Né? Então, nesse tipo de crise, me parece que descentralizar é melhor, porque ao invés de só um negociador e um comprador, você tem vários compradores com um negociador, o mesmo negociador. Né? Então, me parece relevante a gente ter descentralização. Agora, imaginem, por exemplo, numa crise de guerra. Né? Uma crise de guerra do Brasil com algum outro país. Né?
Me parece que, nesse sentido, a descentralização não é boa, né? Numa situação em uma crise de guerra, a ideia é centralizar tudo no governo federal, que é o detentor das Forças Armadas, e agir em bloco de acordo, né, e coordenado com a organização central. Então, seria um outro tipo de crise que eu acho que aí seria melhor centralizar. Tá? Então, sempre depende, tá, Ana? Então, é como eu falei, vão ter organizações, por exemplo, onde você vai ter que ter uma estrutura hierárquica mais engessada, como, por exemplo, as organizações de segurança, né? E aí todas as decisões mais centralizadas. Vão ter outras situações que não. O que vai mudar é se vocês estão preparados para reconhecer qual é o melhor momento de usar cada coisa. Se vocês vão ser pessoas capazes de, diante do cenário, diante do problema, ser pessoas capazes de falar, não, aqui é melhor descentralizar, ou não, aqui é melhor centralizar. Tá? Não existe, em geral, uma resposta correta a priori. A Isabela pergunta, né, professor, a estrutura matricial é a mesma da estrutura em squads? Eu nunca ouvi esse termo, tá? Estrutura em squads, mas faz um pouco de sentido, porque muita gente coloca as matrizes separadas em como se fossem quadrados, assim. Tá? Então, as estruturas temporárias como se fossem quadrados. Não sei se diz respeito a squad, né? A esquadrão ou quadrado, alguma coisa. Eu nunca ouvi esse termo, tá? Então, não posso te afirmar que sim nem que não, mas talvez. Certo, pessoal? Então, essas são as diferenças entre burocracia e adocracia, burocracia clássica e adocracia, que é a burocracia moderna, né? Valorizem a burocracia é necessária, só que uma coisa, sejam bons burocratas, né? Sejam pessoas que façam burocracia bem feita, né? Que façam normas factíveis, normas que sejam relevantes para o tipo da empresa, normas que sejam relevantes para o core business da empresa, né? Normas que preservem a saúde das pessoas, né? Estruturas que sejam funcionais, que sejam viáveis, que sejam efetivas, né? Façam isso é burocracia, valorizem, isso está no core da nossa atuação como administrador. Tá? Esqueçam a ideia de que burocracia é algo ruim, algo negativo, isso é para quem não sabe o que é burocracia, né? E, no limite, para quem vai ter uma atuação incompetente quando se deparar com algum problema que envolva burocracia. Tá bom? Pessoal, e chegando agora no conceito de troca, né? Bom, por que eu falei para vocês no começo que o mercado e as organizações só podem existir por meio da burocracia e da troca, né? Burocracia já está claro, né? Você não consegue organizar, ou seja, ter uma organização, você não consegue organizar nada sem as questões burocráticas, formalmente, né? Você não consegue ter uma organização formal sem burocracia. E você não consegue ter ambiente de negócio, tá, capitalista sem troca. É impossível existir isso, pessoal. Essa foi uma das grandes mudanças que a Revolução Industrial trouxe. Tá? Se antes, no feudalismo, na Idade Média, a gente tinha as organizações trabalhando basicamente pelo seu autossustento, né? Então, imagina o que eram as propriedades privadas no feudalismo, pessoal. Era lá uma fazenda de cana, né? Em geral pequena, né? Ou dada pela monarquia para algum burguês, ou comprada por algum burguês, onde aquele dono tinha o único objetivo de produzir as coisas naquela terra para subsistir. Tá? Por exemplo, no começo sequer havia moeda. Né? Não havia valor de troca. O valor da troca estava na própria mercadoria. Significa que eles não trocavam? Não. Algum excedente era trocada com a fazenda do lado, era trocada com o rei, com a monarquia, mas a troca não era o objetivo. Foi dentro do contexto capitalista e da Revolução Industrial que a troca passou a ser uma obrigatoriedade para a existência de qualquer organização. Né? Então, por isso que eu volto, a gente vai ver muito isso na aula que vem, tá? No texto do Reed sobre teorização organizacional, onde ele conta um pouco o começo da história das organizações, tá? Que fala de capitalismo, de evolução industrial, né? Então, uma das mudanças que a Revolução Industrial imprimiu nas organizações, para além de todas as tecnológicas, né,
de máquina, de produção em massa, de relações de trabalho, de burocracia, do ponto de vista da concorrência, vamos dizer, a concorrência só começa a existir a partir da concepção da necessidade da troca. Né? Então, por isso que a gente fala que a organização que a gente conhece hoje não poderia existir sem o conceito de troca, porque a troca é fundamental para que ela exista. Né? Então, e quando a gente fala troca, pessoal, não existe, pelo menos que eu conheça, né, nenhum conceito administrativo de troca. Eu estou falando do conceito de troca, qualquer troca mesmo. Né? O que foi importado para nós aqui é a noção de troca. Mas é o conceito tal qual, por exemplo, vocês podem encontrar no dicionário. Né? Está aqui, lá do Michaelis. Né? Ato ou efeito de trocar, conversão, converter algo, mudar, transformar. Né? Ato pelo qual duas pessoas, proprietários, fazem em si uma transferência. Isso não existia até 1900, pessoal. Não existia, do ponto de vista de... Vamos colocar empresa, tá? Mesmo que lá a gente saiba antes, não existia a empresa que a gente conhece, mas vamos dizer que tudo era empresa. Simplesmente uma empresa existia sem nenhuma necessidade de venda, nenhuma necessidade de diferenciação, por exemplo, de conteúdo, diferenciação de produto. Por quê? Porque ela não precisava trocar com ninguém. Ela só produzia para ela mesma consumir. É a partir do momento que você coloca um mercado onde existe a necessidade de troca que começa a diferenciação de produtos, que começa a concorrência, que começa a inovação tecnológica, né, que começa a ideia de fidelização, que começa a ideia de mercado, né, que começa a ideia de consumo. Tudo isso só existe porque a gente consegue discutir e aceitar esse conceito de troca. Né? Então, do ponto de vista da empresa, a troca é isso, né? Então, é uma perca, né, de uma quantidade de material e o ganho de um outro certo material. Né? Então, vejam, se você vende soja, quando você vende a soja, o que você perde? Você perde a soja. Né? Só que você ganha dinheiro em troca. Né? Então, você pega aquela quantidade de dinheiro e faz o quê? Produz mais soja. Para poder vender, ganhar mais dinheiro, produzir mais soja e assim por diante. Né? Então, o conceito de troca é importante por causa disso. Né? Porque é ele que permite o mercado funcionar. Né? Então, a empresa vende o produto, o output dela, para pegar o que ela recebe nessa troca do output e colocar aqui no input e comprar a matéria-prima dela. Né? E assim por diante. Então, isso tudo que a gente vê de mercados perfeitos, concorrência, venda e tal, só existe por causa do modelo de troca, tá? Ou do conceito de troca. E dentro do nosso contexto, qual que é o meio que a gente usa? É o que eu falei para vocês. Tudo a gente troca por dinheiro. Né? Tudo entre aspas, a não ser que você faça uma permuta. Né? O que é a permuta? É a troca não por dinheiro, mas a troca por outro produto da empresa. Né? É como se eu aqui desse o cogumelo, só que já direto em troca da cebola. Né? Eu não vendesse aqui o cogumelo, ele me pagasse, e daí eu compraria o milho aqui. Né? Permuta é eu dar o cogumelo em troca da cebola. Tudo bem, vamos excluir esse tipo de troca, né, que não é a regra. O que é a regra no contexto capitalista? Trocar tudo que se produz por dinheiro. Né? Então, por isso que a gente fala que no contexto capitalista, o dinheiro é o meio pelo qual a troca acontece. Tá? Professor? Sim? Só tirar uma dúvida. No slide anterior, está falando por vontade própria ou não. Esse ou não, você quis dizer, por exemplo, com... Cadê? Aí, por vontade própria ou não. É caso eu precise de algo e seja obrigado a fazer essa troca? Ou... Eu não entendi direito essa parte ou não. Não. É, por exemplo, você perder o seu cliente para a concorrência. Ah, sim. Tá bom. Entendeu? Uhum. Então, você tá concorrendo com todo mundo, todos os players ali no xadrez. Né? Você perdeu o cliente. Né? O que você ganhou em troca? Você ganha em troca também, às vezes, prejuízo, né? Ou não, você pode ganhar em troca alguma outra coisa, mas você, por exemplo, perdeu o cliente contra a sua vontade. Tá? Então, isso, por exemplo, é uma troca também. Entendi. Obrigado. Né?
ou por alguma, né, imagina uma tragédia, algum desastre. Tá? Então, você perde por várias situações, né? Então, isso é a troca, pessoal. É por isso que muita gente fala, né? O Varela fala isso, depois a gente vai ver lá nas imagens, que hoje não existe sistema fechado de empresa. Nenhuma empresa vive em um sistema totalmente fechado, né? E é verdade isso, pessoal, né? Por quê? Porque isso era uma verdade lá atrás também, né? Quem já ouviu aquela famosa frase do Ford, né? As minhas empresas produzem carros de qualquer cor, desde que eles sejam pretos, né? Então, os carros da Ford eram todos pretos, por quê, pessoal? Porque ele vivia em um sistema fechado, as empresas da Ford. Não interessa, a venda do carro já estava garantida, né? O Ford é enganosamente, né, dito como inventor do carro, mas não é. Tá? Mas o produto que ele vendia era tão inovador que não interessa se ele fizesse carro rosa, pink, branco, o carro já saía vendido, né? Ele padronizou e fez uma cor. Sim, naquela época era possível você ter uma empresa de sistema fechado, né? Que não tinha nenhuma concorrência. Para vocês terem uma ideia, os estoques das fábricas do Ford, tinham fábricas grandes da Ford que tinham um estoque para 3 anos de trabalho sem receber nenhum outro insumo. Imaginem que aconteceu um cataclisma mundial e todos os fornecedores da Ford quebraram. Ela ainda tinha fábrica, né, com estoques, as fábricas de maiores estoques, que conseguiam funcionar ainda por 3 anos, só com os estoques que ela tinha. Né? Então, quer dizer, uma empresa dessa, uma fábrica dessa, se preocupava com o ambiente externo? Não, nada. Então, era um sistema fechado. Né? Mas no modelo atual de negócio, é praticamente impossível a gente ter empresas que não dependam de nada do ambiente externo. Praticamente impossível. Difícil eu conseguir imaginar. Mesmo o setor público, vamos dizer, que vive, né, vive de si mesmo, né? O setor público, o Estado é em si mesmo uma organização que se autoalimenta por meio de imposto. Claro, tem imposto e entra tudo isso, mas o Estado que faz as leis que ele mesmo executa, né, por exemplo. Então, mas mesmo o Estado, que é uma, vamos dizer, uma organização que está num sistema bem fechado, ou seja, que ele depende de poucos atores externos, ainda assim ele depende de atores externos importantes, como, por exemplo, a população. Imagina a população do país inteiro se revoltar. Derruba o Estado. Né? Então, óbvio, é uma situação de extrema exceção que não vai acontecer, mas a gente não pode dizer, não, o Estado é totalmente independente de tudo, vive em um sistema fechado. Não existe mais essa ideia, pessoal. Tá? E não existe por quê? Porque todo mundo tem que fazer troca. Para sobreviver, toda organização tem que fazer algum tipo de troca. Tá? Bom, e daí, né? Concluindo, e daí? O que tem a ver tudo isso que a gente falou aqui? Né? Então, o que a gente começa a perceber? Pessoal, a troca é uma das premissas de existência de qualquer mercado. Então, se nós temos o mercado como ele é hoje, é porque todo mundo assume que é necessário trocar para sobreviver. Né? Então, veja a importância de se entender esse conceito. Né? A troca é condição necessária para a existência do capitalismo. Né? Se nós vivêssemos em uma sociedade socialista, não há necessidade de troca. Né? Você não troca com ninguém, você recebe do Estado o trabalho, recebe o seu consumo, você não tem um salário, mas você é remunerado por aquilo que você trabalha, e você não precisa trocar com ninguém, né? Ou trocar muito pouco. A sociedade é aberta em termos de troca porque o modelo econômico que nós temos exige isso, exige a troca. Né? Então, a troca também é condição necessária para o funcionamento do capitalismo. Né? As organizações só fazem e existem porque fazem troca, né? E como que esses dois conceitos se juntam, pessoal? Como que burocracia e troca se relacionam? Da seguinte forma, pessoal, é a burocracia que fala como a troca tem que acontecer. Entendeu? Então, por isso que juntando esses dois, a gente tem duas bases muito fortes e muito sólidas sobre por que existem as organizações, os mercados. Porque, de um lado, eu tenho uma necessidade de troca, mas essa troca também não pode acontecer aleatoriamente. Né? Ela tem que acontecer com normas.
E o que são as normas? É a burocracia. Então, é aí que eles se juntam. Eu tenho necessidade de troca, mas eu preciso fazer essa troca com regras, né? O que são as regras? É a burocracia. Entende? Então, é aí que esses dois conceitos se juntam, né? Se relacionam para que a gente, tendo burocracia, e essa burocracia prescrever métodos e normas de troca, né, a gente possa ter uma empresa que faça negócio, que exista, né? E assim por diante. Tá? Pessoal, então é isso, né? Então, como eu falei, a ideia foi basicamente aprofundar, né? Vindo já da aula passada, com as críticas que a gente fez à TGA, aprofundar em microteorias, né? Em teorias específicas, e uma vez que elas são específicas, olhar elas melhor, né? Olhar elas com mais cuidado, né? Estudar elas mais a fundo, compreender por que e da onde vêm as coisas. Então, foi isso que a gente fez aqui, né? Pegamos e aprofundamos em duas teorias, né? Como eu falei, a burocracia é uma doutrina, é muito mais que uma teoria, mas vamos leigamente chamar de teorias, né? Vimos aqui duas teorias fundamentais para a existência da administração, da organização, da nossa profissão, né? E do que a gente vai fazer, né? Em função de tudo que eu disse aqui, tá? Então é isso, pessoal. Vamos para o encerramento, né? Eu passo aí, então, a palavra a vocês, saber se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, para a gente poder encerrar. Professor, só uma dúvida. Deixa eu falar aqui. Sem o conceito de troca, lá no passado, que a pessoa trabalhava por si mesma na empresa, de certa forma não era uma troca? Ela dava o esforço dela para ter resultado para si própria? Ou não? Não posso considerar isso? Desculpa, eu estava lendo aqui a pergunta do Gabriel, acabei perdendo o começo da sua pergunta. Você pode repetir? Tipo assim, que no passado as empresas, não empresas, né? Tipo, as famílias que produziam para si mesmo. De certa forma, não é uma troca que eu estou dando o meu trabalho para ter um resultado em benefício meu mesmo? Ou não? Não posso considerar isso uma troca? Assim, do ponto de vista do que a gente viu aqui, a troca é sempre com outro agente. Tá? Entendi. Mas, sim, do ponto de vista da lógica, faz algum sentido. A diferença aí, eu acho que é isso que é importante você entender, é que mesmo que seja troca, quando a gente tinha as organizações feudais anteriormente, essa troca não era necessária para sobreviver, entende? Entendi. Por isso que eu falo, não existia a noção de que aquilo era uma troca, entendeu? E aquilo que era feito não era para eles sobreviverem, eles não tinham concorrência, entendeu? Eles consumindo ou não aquilo, a propriedade continuaria existindo, entendeu? Certo, entendi. Então, não é só uma questão de era uma troca ou não, é muito mais assim, pode até ser que seja uma troca, mas não era uma troca obrigatória como é hoje, entendeu? Tanto que as pessoas não tinham essa noção, né? Em termos de prática, de gestão, entendeu? Então, a questão é que não era uma troca necessária de ser feita para a sobrevivência da propriedade. A propriedade ia existir se ela produzisse um ano inteiro e jogasse fora toda a produção que ela fez, ela continuaria existindo. Certo, entendeu? Entendi. Obrigado. O Gabriel pergunta aqui, não ficou muito claro para eu, né, para mim, quais as formas institucionais possíveis em uma sociedade burocrática. Pode explicar? Quando você fala formas burocráticas, o que você se refere? Formas institucionais, o que você se refere, Gabriel? Né? Lá, adocráticas? Se você poderia detalhar o que são formas institucionais? Isso, as formas adocráticas. Aham. Quais são as formas possíveis? Então, do ponto de vista da adocracia ou da burocracia, o que vai definir as possibilidades institucionais dentro dessas duas abordagens, as possibilidades de forma em que aquela instituição vai adquirir, é o negócio da empresa, entende? E não a burocracia ou a adocracia em si. A burocracia e a adocracia são dois quadros que a gente sabe que a gente vai ter que ter. A gente sabe que a gente vai ter que ter normas, né, impessoalidade, hierarquia, seja ela flexível, como a adocrática, ou um pouco mais engessado, como a burocrática. Isso vai ter que ter. O que vai definir a forma como essa instituição, ou como as instituições vão adotar esses preceitos,
burocráticos ou adocráticos, é como a gente falou aqui, depende do negócio. Então, você pode ter formas institucionais as mais variadas possíveis, né? Modelos de negócios as mais variadas possíveis, mesmo que a sociedade seja burocrática. Então, se eu tiver uma empresa, que é uma empresa de marketing e criação de propaganda, eu vou ter que ter uma forma institucional, um modelo de negócio mais flexível, mesmo que a sociedade continue sendo burocrática. Porque senão meu negócio não sobrevive. Eu não posso, como eu falei, chegar lá para um arte finalista e burocratizar como que ele vai criar aquela arte. Não vai dar certo, vai atrapalhar. Se eu tenho, por outro lado, um negócio mais, né, são organizações de segurança ou de manutenção e tal, eu vou ter que ter uma forma, um modelo institucional mais inflexível. Tá? Então, o que vai depender é o negócio, tá? E não o fato de se estar em uma sociedade burocrática ou não. Tá? Até mesmo que hoje a nossa sociedade ela está caminhando mais no sentido adocrático. Tá? Ainda é uma sociedade burocratizada, né? Mas não está regredindo. Né? Pelo contrário, ela está avançando e ela vai lá no futuro se tornar plenamente adocrática, ou seja, totalmente flexível. Né? Veja aí, por exemplo, voto eletrônico, né? Título eletrônico, vários documentos que você só tira pela internet, né? Coisa que antes você tinha que ir lá. Né? Eu sou da época, o primeiro RG que eu tirei, né? Tive que botar todos os 10 dedos lá na almofada, né? Para colocar digital. Hoje isso já nem existe mais. Tá? Então, nossa sociedade está caminhando cada vez mais no sentido da adocracia. Tudo bem, pessoal? Ok, professor, esclareceu bem. Tudo certo. Bom, então tá bom. Se não tiver mais nada, né? A gente encerra por aqui e um bom fim de semana, então, para vocês, tá? E a gente se encontra aí na terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.